eu acredito hoje como uma empresa é a ambidestria, tá? Uma empresa hoje para ser relevante ela tem que ter a capacidade de criar um novo, da mesma forma que ela tem que conseguir escalar o que deu certo. Fala, líderes, aqui é seu host Luiz Guilherme Prioli do Acendendo as Luzes, o podcast do IFL-SP. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação voluntária, independente e suprapartidária, ou seja, nos guiamos por princípios e não por partidos. O Instituto tem o objetivo de formar com excelência líderes protagonistas guiados pelos valores de vida, liberdade e propriedade. Para isso, utilizamos a metodologia do hexágono de liderança, desenvolvendo nossos associados em 6 pilares: integridade, vitalidade, relacionamento, antevisão, comunicação e conquista de resultados. Para você que deseja se tornar um líder completo, tem entre 25 e 35 anos, mora em São Paulo, segue nossa rede social @IFLSP para você ficar por dentro do nosso processo seletivo. E hoje aqui no podcast estou com o co-host também do IFL, Calil Gedeon, que é maranhense, que veio para São Paulo para terminar o ensino médio e foi ficando. Fez Direito e Administração de Empresas na FGV e, após uma curta experiência na advocacia, se encontrou no mundo das finanças, tendo passado por uma boutique de fusões e aquisições, chamada IGC, e depois por uma investida da Advent International, chamada Grupo Cataratas. Hoje é CFO da Monkey e gerente de captação da FL São Paulo. E, por sinal, a gente até está aqui, né, no podcast, no estúdio da Monkey. Então, muito obrigado por receber a gente, Calil. E para falar do tema aqui de como revolucionar o mercado, temos um convidado especial, Pedro Engler. Pedro é gaúcho, empreendedor desde 16 anos e foi responsável pela expansão da rede de agentes autônomos da XP, também como por triplicar a receita da Infomoney. Engler é ex-CEO da Startse, onde hoje atua no conselho, e investidor na NVA Capital, NVA Capital, gestora especializada em investimentos em startups. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, para poder compartilhar aqui um pouco do nosso público. O nosso público normalmente são pessoas aí que têm o desejo de empreender ou já estão empreendendo. E eu queria entender, né, você passeou ali pelo Vale do Silício, fez Singularity University, a sua bio aí é gigante, dá para ler o podcast todo. Né? O que o empreendedorismo lá fora tem que o empreendedorismo aqui no Brasil não tem? Legal, obrigado Luiz pelo convite, Calil aqui. Meu sócio, né, com muita alegria, então um dos investimentos da NVA. E adicionar esse ponto que faltou. Né? Então, foi super importante, né, talvez um ponto. E a gente fica. A empresa do portfólio não pode falar para as outras não ficarem acostumadas. Uma das melhores, não tem nenhuma dúvida aqui, mas a gente realmente tem essa trajetória aí do passado lá. A XP é uma ótima história, a Infomoney é uma boa história. Mas talvez a melhor história é a história que a gente está construindo agora. A gente conseguiu, vou entrar na tua resposta, mas só para dar o contexto aqui, depois que a gente passou um tempo lá fora, eu falo a gente porque eu tenho a alegria de estar com 2 sócios desde a época da XP junto comigo, que já eram meus amigos, que é o Eduardo Blitz e o Marcelo Mazonac, e a gente quando saiu da XP... E desculpa interromper, mas que inclusive vocês têm um livro juntos que chama Empreendedores. Foca na câmera que a gente falar, no livro Empreendedores dos 3, do Eduardo Blitz, Marcelo Mazonac e Pedro Engler. E que é um livro que conta um pouco da história que das coisas que a gente viu na XP, que foram muitas, né, super de uma escola, mas quando a gente saiu da XP a gente foi para o Vale do Silício, se reencontrou lá, e lá a gente entendeu que a gente tinha que voltar para o mercado, empreendendo empresas, muito do mercado financeiro, então a nossa tese está muito concentrada no mercado financeiro, mas que tivessem essa pegada mais da tecnologia, apostando contra modelos tradicionais, né, se apresentando como insurgente, porque depois eu posso entrar aqui, tem uma oportunidade incrível, talvez uma oportunidade secular que a gente está vivendo para poder empreender novas coisas. E aí, desde então, a gente está investindo em algumas empresas, são 11 empresas no portfólio, e essas empresas têm uma trajetória fantástica, que a Monkey é uma delas, mas empresas que estão realmente transformando seus mercados, com tamanhos relevantes, com gente extremamente competente. Então, é uma jornada de aprendizado muito intensa,
com um propósito verdadeiro de entregar coisas melhores, mas com modelos de negócio fortes. Então é meio que uma combinação dos astros que está nos trazendo muita alegria. Então acho que a gente está no melhor momento aí. E é só para concluir com vocês, para a gente é super importante, a gente tem um trabalho social muito forte junto com a Junior Achievement, que é uma organização que visa fomentar o espírito empreendedor dos jovens. Pela NVA? Muito pela NVA. Você está nessa desde os 16. E essa que eu tá vendo, uma coisa estagiária, foi muito importante na minha formação. Ela é focada nos jovens e de alguma maneira a gente quer tentar apoiar ou incentivar que isso aconteça. E muito alinhada com os valores também do IFL, que é desenvolver essa lógica do empreendedorismo, de uma cabeça menos assistencialista e mais, que cada um tem que criar o seu próprio caminho. Um dos lemas da Júnior é: a vida é um destino e as pessoas são arquitetos do seu caminho, então cada um tem que encontrar o seu caminho. Óbvio que a gente tem que conseguir criar os apoios para conseguir criar condições mínimas de igualdade, de competição, mas estimular que as pessoas tenham essa vontade dentro delas para poder buscar o melhor. Então, eu queria deixar clara a minha menção aqui a esse projeto que eu tenho muito orgulho de participar. Eu queria começar com a pergunta dos fracassos, porque a gente escuta muito dos sucessos, mas Legal. Você conta que uma das suas investidas foi um pouco fora daquele ciclo de competência inicial. Hoje você está focando em fintechs. Legal. E naquele universo que você conhece, mas eu entendo que teve uma experiência que não foi tão boa assim. Legal. Lá atrás, eu queria que Então, você acho contasse um pouco que dos aprendizados. vou pegar um pouco das duas perguntas ali em relação assim, às características hoje para se empreender no Brasil, especialmente hoje, esse passado, e se empreender numa lógica, mas a gente sempre foi um povo empreendedor, teve que com 1000 problemas para resolver, teve que encontrar os seus caminhos e dentro desse mercado tem as pessoas que ficam achando desculpa, não dá, e as pessoas, cara, tá ruim mesmo, é complicado, mas cara, é complicado pra oportunidade, né? É complicado pra todo mundo, entendeu? Eu acho que quando as pessoas começam a meter pau no Brasil, não é, cara, se fosse bom para um e ruim para outro, cara, ruim para todo mundo, então, cara, isso é até uma oportunidade. O cara que encontra o caminho e olha a quantidade de casos, de cases super bacanas, de pessoas, empresas que criaram coisas fantásticas. Então, assim, o Brasil é uma terra de oportunidade, está cheio de dificuldade, está cheio de problema, e quem tiver, talvez, um pouco da coragem, competência para poder fazer essas coisas, consegue ter sucesso. Uma coisa que a gente aprendeu lá fora, e aí usando essas teorias um pouco, é que um ecossistema empreendedor ele é composto por 3 pilares. Tá? O primeiro pilar é conhecimento. Um empreendedor ele precisa conhecer profundamente o mercado que ele tá inserido. Tanto é que os casos de pessoas que empreendem com 22, 23 anos não certo são casos raríssimos. O Zuckerberg é um outlier, ele é fora da curva porque ele já estava empreendendo há 10 anos antes de empreender o Facebook. Então, aquilo é exceção. A regra é, se pegar a mediana de um cara que recebe investimento de um fundo de venture capital nos Estados Unidos, ele, quando fundou a empresa, ele tinha 41 anos, 42 anos. Então, porque ele precisa de conhecimento para fazer. Tem que ter, eu conheço a mãe que vive horas de voo e já é a versão 2.0 já tinha sido feito. Só que tinha sido feito em cima de modelo e foi feito hoje em cima de um modelo muito mais aberto. Quanto tempo de vida? Não, aqui o time da mãe que ele já tinha feito o que ele fez, ele tinha feito em cima do modelo. Se pegar o Gustavo, assim como o Gustavo, que é o founder da mãe, que um dos 3 founders, assim como o Pedro, o Eduardo, o Marcelo Aguilar, foram todos sócios da XP antes. Então conheciam ali o mercado bancário de dentro, né, todo o ecossistema, e aí você consegue inovar dentro do próprio ecossistema que você já tem conhecimento. Se for ver dentro da nossa tese de investimento, todos os nossos founders, que são caras extremamente bem-sucedidos hoje, receberam rodadas de investimento importantes, eles são caras que estão fazendo a segunda vez que eles já faziam. Só que quando tu faz a segunda vez, tu já faz melhor, mais leve, melhor, tu já entende as potencialidades. Então, o empreendedor tem que ter conhecimento. E se eu não tenho todo o conhecimento, eu tenho que conseguir me juntar com pessoas que têm esse conhecimento, porque a gente acredita muito nesse cross de competência, né? Então, eu não acredito mais naquele empreendedor super-herói que sabe tudo de finanças, de marketing, de logística, de produto. Cara, não é possível, está tão complexo o mundo, é pouco provável que uma pessoa tenha toda a capacidade, toda a habilidade para fazer as coisas. Então, como é que eu consigo ter uma pessoa que tenha a capacidade de agregar pessoas com conhecimentos distintos, né, e colocar em cima de um mesmo propósito, mesmos valores de um mesmo sonho para conseguir criar aquela empresa. Então, a gente acha que conhecimento é chave. Capital é super importante. E capital não é só grana, é acesso, né, é credibilidade. A gente não, por isso, quanto mais velho, tem que ter um pouco mais disso. E o terceiro, a gente chama de um pouco de rebeldia, mas pode ser um pouco de vontade de quebrar o modelo. O empreendedor, o executivo, ele executa um plano pré-estabelecido, ele tem uma lógica mais de ganhos incrementais.
O empreendedor ele quer quebrar um pouco aquele modelo, ele está apostando contra alguma coisa. E, então ele tem um pouco da rebeldia. Então se a turma aqui está fazendo, tem um profundo, tem muito conhecimento, conseguiram viver um mundo de abundância de capital, que agora restringiu um pouco, mas continua relevante, e está apostando a sua vida num novo projeto, eles estão rebeldes para não apostar. Então essa é a combinação das coisas que a gente quer. Isso tem aqui no Brasil, isso tem lá fora. Por que o Vale do Silício é tão forte nisso? Abundância de capital, a metade do investimento de venture capital dos Estados Unidos está no Vale do Silício. Eu acho que é 25% do mundo, estava lá, pelo menos esse número era até ano passado. Pô, tem Stanford lá e o Berkeley, que são ecossistemas muito fortes. Cara, tem aqueles vistos americanos lá de notório saber, que atrai gente, mas tem gente inteligente, tem gente mais inteligente, numa região tradicionalmente que apostou contra modelos, então tem uma rebeldia natural de quem... E aí a outra coisa que ajuda a rebeldia é quase metade da população do Vale vem de fora do Vale. O cara que tá lá, diversidade, ele tá para fazer alguma coisa, para ser relevante. Então ele tem, quando tu tá, isso aí tem um estudo lá que a gente viu de Boston, era uma comunidade bastante inovadora, mas o cara de Boston era mais o cara que morava lá. E quando eu estou perto da minha família, dos meus amigos, eu sou um pouco mais conservador, porque eu não quero tomar muito isso, que se eu quebro no meio da minha... E aí, vai ficar chato aqui. Quando eu estou lá longe, que ninguém me conhece, cara, se eu quebrar ou não quebrar, então tem um pouco dessa característica. O cara que está longe, ele... Né, imagina tu vai numa festa que não conhece ninguém, tu vai fazer a loucura. Agora se tu tá lá na festa da família, ou da empresa, tu não vai queimar. Todo mundo se conhece, aquele negócio de cidade pequena, cidade grande. Então o cara sair lá e vai. Então tem um pouco dessa... Eu estudei em Boston, né, e lá realmente eu via o pessoal, você tinha um sentimento assim, de tipo, prosperidade, inovação, porque todo mundo querendo aprender, só que não sentia essa rebeldia. Né? A galera queria fazer algumas coisas mais clássicas e não... Então, olha que interessante. Olha esse tripé, tá? Rebeldia, capital e conhecimento. Quem tem capital e conhecimento faz ganho incremental. Melhor. Tá? Quem tem rebeldia com conhecimento sem capital não cria impacto. Quem tem rebeldia com capital sem conhecimento normalmente faz bobagem. Né? Então, essa é a combinação que potencializa. Então, o que uma empresa tem muito? Cara, muito conhecimento e capital. Uma empresa mais estabelecida. O que acontece hoje? Né? Quanto maior eu fico, mais medo tenho de perder o que eu construí. Quanto maior é o meu cargo, mais eu quero preservar o meu cargo. Mais avesso ao risco, mais longe da inovação. Cara, e por que isso é um problema hoje no ano passado? Porque o ciclo das empresas, dos negócios, dos processos de serviço, eram ciclos muito longos. Então, uma vez que eu encontrei uma forma de resolver um problema, eu escalo aquela forma por décadas. E eu só preciso fazer ganhos incrementais, melhorias contínuas, processos de eficiência que tornam aquilo melhor. Na hora que aquilo chega no limite da capacidade, eu tenho que transformar. Transformar é outra habilidade. Porque transformar tem muito mais risco do que evoluir. Então, eu começo quanto mais... Incluindo o risco de matar o seu próprio negócio. E que é muito pouco provável que um cara tenha coragem de apostar contra o negócio que ele já está, especialmente quando ele tem alinhamentos de curto prazo. Um dono eventualmente pode apostar contra o seu processo tradicional porque ele está preocupado em perpetuar aquela empresa. Mas o executivo que tem bônus... O executivo com mandato de 2 anos, ele nunca vai apostar no negócio dele. É muito provável que uma empresa tocada por executivo faça uma proposta de transformação que coloque em risco o seu negócio passado. Não faça. Não. Então o que ele faz? Ele morre aos poucos. Ele chega naquela... E aí, por que tem tanta hoje aposta nesse mercado, nesse novo mercado de startups? Porque, obviamente, está claro que a quantidade de tecnologia disponível hoje no mundo fez as barreiras de entrada caírem. É mais barato criar uma plataforma, é mais barato distribuir a plataforma. Tem capital de risco disponível no mundo, a gente pode montar um coworking e começar esse negócio. Então é mais remota, não precisa de servidor, não precisa de... Não, nem se fala nesse aspecto. Então, se quer escritório para ter... Então tem muito mais gente dizendo assim, eu vou apostar contra esse mundo. No passado, tem um cara que trabalha com universidade, na Salsa Crua, ele fala que tinha que ser muito louco ou muito rico para empreender. Ou muito louco ou muito rico, cara. Hoje em dia é um processo muito mais científico, é muito mais científico do passado. Então, ficou mais barato e ficou mais científico. Não tem que ser louco nem tanto. Então,
Por isso que surgem tantas novas empresas, porque o custo para se criar uma empresa é tão elevado. E quando surgem muitas novas empresas, essa é uma outra transformação muito interessante, o poder se desloca da empresa e ela vai para o cliente. Porque no passado, o cara que conseguia montar um jornal era meia dúzia. Eu dizia, como quer ser bem informado, você vai ter que comprar no meu jornal. Você quer viajar, vai ter que pagar. Agora, você quer pagar um boleto, vai ter que ir no banco e ficar na fila. Mas não quero, então não quero, não pago. Quer pagar, então vem. Então, como as barreiras eram muito altas, quem determinava como as pessoas iam consumir os seus produtos eram as empresas. Eu consegui estabelecer logo, você vai se sujeitar a mim. Empurra no cliente, empurra no mercado. A gente aprendeu a fazer isso. E funcionou muito bem, foi muito bom. Na hora que essas barreiras caem e que surge uma abundância de novos produtos e serviços, o poder passa da empresa e vai para o cliente. Porque ele agora pode escolher. É o cliente que escolhe. E aí, cara, isso é uma inversão. Por que essa transformação é secular, essa oportunidade? Porque, cara, as empresas foram desenhadas para funcionar em cima do comando e controle, onde poucos caras sentam lá no setembro, analisam o que vai acontecer no ano seguinte, com base nessa análise eles montam os seus objetivos, os seus planos estratégicos, quebram esses planos e processos, distribuem esses processos para o time e controlam o time. Então está aqui o seu processo, execute o processo. Executivo, execute o processo. Ponto. É isso que você tem que fazer. Na hora que o mundo começa a mudar de uma forma muito mais acelerada, que as variáveis que estão postas elas se combinam de uma forma mais intensa, eu perco capacidade de prever. Eu não prevejo mais no ano que vem como eu previ há 15 anos atrás. O mundo muda mais. Se o mundo muda mais rápido, eu tenho dificuldade de fazer meu plano estratégico. Não quero o plano começa com o cenário. Se não sei o cenário, como é que eu vou fazer o plano? Aí quando eu baixo os comandos, o comando não funciona, porque quando o comando foi desenhado em cima de uma hipótese, o cara não encontra no presente. Então, como que as empresas hoje você vê que elas devem se posicionar nesse sentido? Né? Fica tão complicado assim você fazer esses planos de médio prazo, de curto prazo, que você não sabe o ano que vem. Como que seria uma outra alternativa? Então, assim, dentro dessa lógica que eu estou falando, o modelo que a gente aprendeu a trabalhar é comando, planejamento, comando e controle. Tá? Então, o que as empresas querem fazer de todo jeito? Elas querem acertar o cenário para tentar encaixar esse plano delas. Então, vamos fazer cenário mais curto. Porque a gente fala do novo normal. O que o novo normal é? O cenário. Então, se eu sei qual é o novo normal, eu sei qual é o cenário. Se eu sei qual é o ufa, agora eu sei o cenário, deixa eu executar o meu plano. O que a gente tem que aprender a fazer é aprender a gerir o imprevisível. O meu modelo aqui de comando e controle, ele funciona quando eu tenho previsão. Funciona esse modelo? Funciona. O modelo de eficiência de processo é maravilhoso, tem que funcionar. E as empresas só vão escalar se conseguirem fazer isso. Porém, ele precisa de um cenário, para funcionar ele tem que ter um cenário, ele está em um ambiente de controle, de previsibilidade, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que são as mudanças, eu sei quem são os concorrentes, eu sei, logo executei esse caminho porque esse caminho tem que fazer. Isso é um ponto que no mundo de tecnologia isso não acontece de jeito nenhum, porque o ponto é que cada vez menos eu tenho esse cenário aqui. E se eu estou neste cenário aqui, que é eu não sei o que vai acontecer, eu não domino mais as variáveis, elas mudam muito rápido, e eu tenho que me ajustar para um modelo de gestão que me dê velocidade de resposta, capacidade de reação. Por quê? Como é que tu dirige uma estrada que não enxerga nada na frente? Com os olhos bem abertos, porque tu tem que reagir rápido. Tu precisa reagir rápido. Para reagir rápido, tu tem que ter autonomia. Só que eu só posso te dar autonomia se tu está muito alinhado comigo. Então, se a empresa é minha, eu quero te dar autonomia, eu tenho que criar um processo muito forte de alinhamento contigo. Quanto mais alinhado, mais autonomia eu posso dar. Quanto mais autonomia eu tenho, mais capacidade de reação. Então, eu tenho que repensar a minha forma de incentivar o meu time. Por que cultura é tão importante hoje? Por que o onboarding é importante? Por que esses alinhamentos de PLR, bônus, por que cria alinhamento? Não é porque é bonito. Não. Porque, cara, se tu for meu sócio aqui e tu tiver na roubada comigo, cara, vai fazer o que tu quiser, porque se tu cair, eu não cair junto. Agora, se ele tomar uma decisão e ele cair, quer dizer, ele tomou uma decisão e quem cai sou eu vou dizer, não, tu não pode tomar uma decisão. Eu tenho, porque o risco é meu. Então, por que eu não deixo o cara gastar dinheiro? Porque cara, para isso não faz você gastar muito ou pouco. Não deixa ele contar ninguém, porque não faz você contar muito. Essa é uma boa visão, porque assim, normalmente na minha cabeça eu tinha como que as empresas elas têm adotado esse conceito de
por exemplo, sociedade, de dar esses pequenos pedaços da empresa para alinhar, mas para retenção. Eu não tinha parado para pensar que isso aí também é uma ferramenta de maior velocidade de resposta, porque a pessoa ela fica alinhada, então ela está com alinhamento de interesse e está com autonomia. E uma das coisas que você falou rapidão, para mim, na minha cabeça vem bastante o conceito aí de um dos palestrantes dos keynotes, que a gente trouxe aqui nos fóruns do EFL, que foi o Nassim Taleb, o conceito de antifragilidade. Porque se você está frágil, né, você tem alguma mudança, seu plano ele quebra. Se seu plano é resiliente, ele aguenta até certo nível de mudanças, de incerteza. Mas se você é antifrágil, você precisa de incerteza para poder crescer. Você precisa dessas variações, porque o antifrágil ele não cresce num lugar parado. Ele precisa de estímulos, ele precisa nem que seja para cima ou para baixo, para ele conseguir ter resultados e se melhorar. Esses estressores, né, que o Taleb fala. E é muito curioso isso, mas vamos dar a pergunta. Eu ia tocar no ponto que você falou de alinhamento de incentivos. Inclusive, no livro você fala um negócio que a primeira vez que a gente lê, a gente fica um pouco em choque, mas depois que a gente entende, faz todo sentido. Eu queria que você comentasse. E você fala que na hora que o funcionário está incentivado, eu criei uma política de bônus lá que eu vou pagar para alguém 3 vezes o salário em bônus, né? Eu criei um inimigo, se eu sou sócio, estou criando um inimigo naquele funcionário, porque amanhã ele só vai estar pensando em como aumentar o salário dele para ter mais bônus, e não pensando no resultado. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Então, eu acho que muitos desses incentivos que eles estão postos, eles são incentivos que eles estão um pouco anacrônicos, especialmente para algumas empresas que estão deixando claro que, assim, se eu tivesse uma empresa, tocando uma empresa, cara, que é uma empresa monopolista, cara, que não tem concorrente, aí é o comando e controle, é o processo que tem que fazer para aquilo ali acabou, entendeu? O problema é que cada vez menos a gente muda esse tipo de coisa. Então, assim, a gente aposta, por isso que nosso viés hoje está muito para um modelo muito mais de alinhamento, em empresas que têm que encontrar novas formas de resolver problemas. E para encontrar novas formas, tem que ter capacidade de reação rápida. Então, a gente está. Mas o que eu acredito hoje, como uma empresa, é a ambidestria. Tá? Uma empresa hoje, para ser relevante, ela tem que ter capacidade de criar o novo, da mesma forma que ela tem que conseguir escalar o que deu certo. Só que o que dá certo dura menos tempo do que durava. Então, eu tenho que manter a minha capacidade de criar um novo. Eu crio escala, tipo, de preferência ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho que bater, né, jogar com as duas mãos. Quando a gente vai usando essas lógicas de modelos de incentivos, de remuneração, etc., meio que estabelecidos no mercado, a gente perde a capacidade de entender como é que essas coisas, né, por que elas foram criadas e como é que elas funcionam. Um deles eu vou pagar os meus funcionários por número de salários. Né? Então, vamos lá, eu contratei o Luiz aqui, o Luiz isso pode receber aqui a 10 mil reais e até 5 salários por ano. Eu vou lá 10 mil, 5 salários. No primeiro ano bateu os 5 salários, ganhou 50 pau. Segundo ano bateu os 5, 50 pau. Eu disse, pô, eu quero ganhar mais aqui, como é que eu faço para ganhar mais? E eu pô, tem que aumentar o meu salário. Eu criei um incentivo contrário à minha empresa, porque na hora que eu te pago mais salário, aumenta o meu custo fixo, diminui minha capacidade de investimento, aumenta o meu risco. Se eu crio uma condição de dizer, Luiz, olha só, você pode ganhar quanto quiser. A gente paga aqui, cara, 20% da empresa, a gente distribui. Cara, e quanto mais relevante tu for aqui dentro, quanto mais tu entregar performance, a cultura, mais tu vai ganhar. Então, se a gente fizer 100 mil reais de resultado, 1 milhão de resultado, cara, a gente vai pagar 200 ou 200 mil reais de bônus aqui. E tu vai pegar o teu quinhão. Quer ganhar mais, cara? Como é que a gente faz 10 milhões de resultado? Porque eu vou pagar 2 milhões de bônus e, consequentemente, o teu quinhão vai ser muito maior. Você alinha ele com variável. Cara, quanto mais for, mais vai ser. Porque o que eu quero aqui como líder, eu vejo assim, várias vezes. Isso é desafiador do ponto de vista de legislação trabalhista brasileira. Não, cara, isso aí tá posto aqui, isso é PLR estabelecido, não tem, cara. Tu tem que fazer. PLR tem que fazer uma formalização com o sindicato tem interesse em fazer. Cara, um bom advogado. O sindicato, de regra, gosta de critérios super bem definidos, objetivos. Então, por isso que pouca subjetividade nos planos. Mas dentro de uma lógica, isso aqui eu acho uma pergunta. Quando eu crio um modelo de incentivo desse, eu quero alinhar o meu time e fazer mais resultado, ou na busca do resultado, quanto mais simples for, mais engajamento gera. Tá? Então, o sindicato quer isso, mas é bom que seja simples, porque se ele diz assim, olha só, aqui a gente pode ganhar, cara, a soma das variáveis, das divisões, do múltiplo, do ao quadrado, do variável, da soma da receita mais das despesas. Eu falei assim, caramba, qual é a ação que o cara me olha só, cara, receita menos despesa, o que sobrar é 20%.
Cara, e todo mês o vendedor falou, só, cara, os PDR que foi 20 pau esse mês aqui, pô, tá provisionado 20 pau. Porra, mês que vem, cara, por 50 pau a mais, cara, 70 mil provisionado pro cara. Pô, aí o Márcio errando pra caramba aqui, gastando prejuízo, que tava 70, caiu 85. Eu tô te dando o poder, cara, de construir o teu resultado. Eu tô dividindo contigo e eu tô prestando, eu tô te convidando assim, ó, vem ser meu sócio do pessoal da empresa. Na hora que tu for comprar uma passagem, na hora que tu for negociar um fornecedor, na hora que tu for tomar uma decisão de trazer mais investimentos, de contratar um funcionário, tu vai pensar, cara, sabe o que eu posso fazer? Então o que eu fiz assim? Eu criei um alinhamento entre a gente, em cima estamos na mesma, lado da mesa, na mesma perspectiva, tomando decisão. Se eu não tenho esse modelo aqui com calil de alinhamento de resultado... Então você for controlando cada item da despesa, cada passagem aérea, cada... Isso é custo. Isso é custo, porque eu tenho um cara alto nível, criando burocracia dentro da empresa, porque eu criei um alinhamento ruim, botando burocracia em cima dessas coisas. E mais, esse CFO normalmente, cara, isso é muito... O CFO, numa empresa dessas, ele é o cara que luta pelo resultado e ele começa a brigar com todos os líderes das áreas que para atingir os seus objetivos tem que gastar mais dinheiro. Eu tenho que treinar mais gente, eu tenho que contratar gente melhor, eu tenho que ter uma sala mais confortável, eu tenho que ter câmeras mais modernas, eu tenho que ter viagens internacionais, eu tenho que ter... Porque todo mundo, para atingir o seu objetivo, de alguma maneira ele pressiona custo. Né? Para eu atingir, para ter gente boa, para ter... E aí fica o CFO lá com o tesourão, tentando brigar com todo mundo, porque não tem os interesses alinhados. E sempre que alguém vai pedir um corte de custo, o que o cara percebe? O cara que tá, o líder lá, o cara vai me prejudicar. Então é o benefício da empresa que vai gerar mais resultado com o meu custo. E o líder da empresa, o dono da empresa, quando alguém pede para me dar mais um funcionário, pensa, pô, esse cara aqui quer trabalhar menos com o meu custo. Então é o benefício, é esforço de um, sempre que tem esforço de um, benefício de outro, tem um problema. É o meu esforço do dono da empresa abrindo mão do meu resultado para gerar benefício para o Calil que ia botar mais um cara trabalhar com ele, porque trabalhar menos, o benefício dele. É o esforço do Calil que tem que demitir um funcionário que vai sobrecarregar ele para o meu benefício que vai ter mais um. Então, quando tem interesses cruzados, tu tem que colocar controle, burocracia. E aí o que acontece? Pô, mais tarde, a empresa que mais participa, o cara vem nascer, meu, não aguento mais, tô sobrecarregado, se eu não for lá, ninguém traz receita, ninguém traz despesa, ninguém vê oportunidade, ninguém cria produto. Ué, cara, você tá sentindo isso? O problema é teu. É o teu modelo que tá errado. É o teu modelo que está na crônica, o teu modelo que está funcionando. Claro. Se tem 2 caras que não estão fazendo isso de 10 na equipe, o problema pode ser um cara. Se tem 10 de 10, é um professor, entendeu? É um incentivo que está criado. Então, a gente vem carregando esses modelos de gestão incentivos cruzados, cara, que foram desenhados no passado para uma outra realidade e que empresarial, essas empresas mais clássicas. Uma lógica de indústria. Quer ver um exemplo, cara, que é curva forçada de salário. Não sei se alguém aqui já tem essa oportunidade. Cara, nessa empresa aqui, dessas 10 pessoas, tem 2 vão receber 50% do bolo, vão receber 5 salários de bônus, 3 vão receber 2 salários e 5 vão zerar. Então eu vou pagar os melhores. Isso é bom ou não é bom? Cara, se eu tenho um modelo estabelecido que eu quero que todo mundo cumpra um processo e eu quero criar uma competição em cima daquele processo, isso é bom. Porque eu vou fazer os caras correrem muito, porque o melhor que chegar lá vai ser premiado. Isso. Então, mas o que eu vou ter aqui? Uma eficiência de processo. Eu sei que esse processo é o correto e eu quero ter eficiência nesse processo. Se eu tenho uma empresa que tem que encontrar um novo caminho, que está sofrendo por está sendo atacada por ter concorrência, e ela tem que encontrar ela tem que encontrar um novo caminho, cara, esse modelo aqui é horroroso. Porque ele não cria alinhamento do time, ele cria competição do time. Você acha que o Brasil, a seleção brasileira agora, que a gente está olha só, dos 11 aqui, cara, tem 2 que vão receber o bicho inteiro, ou os campos do bicho, 3 vão dividir, né? E o resto vai zerar. Se tiver cooperação, zero. Ninguém vai passar a bola, ninguém vai xingar o cara, vai querer matar o outro. Eu só acho que o cara ganhar aquilo ali, cara, eu preciso do time jogando. E se o time inteiro for muito bem, cara, o resto não vai ser porrada. O time tem que encontrar os caminhos. Tem um cara que vai proteger, tem um cara que vai atacar, tem um cara que vai fazer. Então eu preciso desse time jogando junto, alinhado, sonhando com um grande prêmio lá, que é a conquista. Se eu criar a competição individual ali, acabou o time. Né? Então, para algumas coisas eu tenho que ter um time. Então, eu tenho que refletir. Isso é legal, assim. Eu tenho que ter repertório assim. O que eu preciso agora? Time. Cara, time tem um modelo de sentido. Você trabalha, cara, performance em cima desse processo, cara, competição. Na Polaris a gente também é uma startup de saúde individualizada. A gente está aqui querendo revolucionar o mercado de produtos farmacêuticos personalizados.
E aí a gente tem alguns times, né? Por exemplo, eu quero que os caras trabalhem em equipe. A gente tem a parte de relacionamento médico e a gente tem a parte de fechamento, que são os concierges. E aí, né, uma coisa que, um aprendizado meu assim, parecido com isso, foi de tipo, se eu preciso que os caras trabalhem em equipe, eu tive que trocar a meta dos caras, dos de relacionamento médico, para valor originado e não valor fechado. O que eu vi? Eu vi que os caras, quando a meta deles, né, de valor fechado, dependia de outra área, nossa, os caras ficavam em cima toda hora, né? Pô, por que não fechou? Por que não fechou? Aí criava, cara, uma trava total. Mas você tem uma visão, assim, bem de CEO, né? Uma visão bem bem processual de como tudo se encaixa, de como você cria os incentivos certos. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante para a gente falar aqui para quem está ouvindo a gente, que normalmente são as pessoas que têm mais empreendido nesse mundo, assim, né, de fintech mesmo, nesse mundo aí de coisas, mudanças rápidas. Como que você estabelece esse processo de estabelecimento de metas para a equipe e alinhamento? Você tem algum modelo de pensamento que você usa? Alguma coisa que fala assim, cara, eu preciso só ver que isso aqui não tem problema com nenhuma outra área? Como que você estabelece metas? Então, eu gosto muito, eu estou estudando cada vez mais a prática de OKR. Então, assim, o OKR é uma alternativa para os outros KPIs. Os KPIs funcionam muito. Você pode explicar o OKR? Não, o KPI basicamente são os indicadores que estão muito atrelados a eu sei o caminho que eu tenho que percorrer, então aqui os indicadores, na minha sensação, ele estabelece muito mais uma eficiência em cima de um processo estabelecido. Então, se eu sei o caminho, acho que o KPI é uma boa solução. E eu vou reforçar aqui, dentro de uma empresa, tem áreas que tem que ser por KPIs. Cara, tem áreas que tem que buscar eficiência no processo que já foi encontrado, tem que então, por isso que a ambidestria aqui é importante. Agora, tem áreas que eu estou exposto num processo de transformação, ou dentro de áreas, eu tenho algumas pessoas que vão ser guiadas pelo OKR, e eu vou seguir o OKR, e outras pelo KPI. Mas sempre que eu sei o processo, eu quero escalar aquele processo, eu acho que o KPI pode ser um bom caminho. O que o OKR traz? Né? O OKR é Objetivos and Key Results, Objetivos e Resultados Chaves. Então, foi muito consagrado no Google. Tem um cara chamado John Doerr, que escreveu um livro, tem uns vídeos. John Doerr tem um livro chamado Avalie o que Importa. Recomendo que assistam um vídeo ou leiam um livro. É um modelo que, se eu estou... vou dar um exemplo rápido aqui. Eu posso pegar e dizer assim, cara, eu quero ter uma empresa baseada aqui em gestão de tomar decisão baseada em dados, e para eu ter a capacidade de ter os dados, eu quero que todo dia tu digite 15 folhas para mim aqui, em quanto tempo, tal jeito, e eu quero essa informação para o meu. Então eu te digo o objetivo que eu quero atingir, que eu quero uma base de dados, eu te dou uma meta, né, que eu 15 folhas digitadas em uma tal hora, e eu te digo como é que tem que fazer isso, cara. Pega essa máquina de escrever, pega esse computador, digita esse negócio, e aí eu vou, na medida que eu vou te provocando mais, não, cara, pega um teclado novo, agora eu vou te ensinar a digitalizar para ser mais eficiente, aí eu otimizar esse processo. Aí o Calil vai entrar contigo, daí o Calil vai fazer de 7 folhas por hora, alguém tem um gap aqui de 8 folhas, então se eu capacitar o Calil, eu vou benchmark, e aí eu vou garantir que esse processo é estabelecido, e eu vou cobrar vocês pelo processo, e vocês são cobrados pelo que tem que fazer, esse cálculo de uma maneira que acabou. Simplificando essa minha empresa que gera por KPI. Ou eu posso dizer o seguinte, eu quero uma decisão baseada em dados, e essas informações aqui eu quero no meu sistema todo dia 10 da manhã. Cara, então do jeito de me fornecer. Se tu vai digitar, tirar uma foto, fazer um todo o sistema, sei lá o que, fazer uma a autonomia que você fala. No mundo que, aí o que pega? Cara, a quantidade de formas que tu tinha para pegar essa informação e colocar no sistema e me mandar 15 anos atrás, era muito pouco. Tá? Talvez eu posso que é essa aqui. E eu tenho que ir lá saber que é essa aqui. Hoje em dia, todo dia surge uma nova. A quantidade de ferramentas para gente fazer esse comando, né? Se tiver na minha responsabilidade encontrar a forma de fazer isso, eu sou morto. Porque eu não vou saber, eu como CEO da empresa, aqui, ou como líder de inovação, eu não vou saber quais são as melhores ferramentas para fazer ajudador integrando o sistema, para fazer marketing, para fazer finanças. Então eu preciso dividir a responsabilidade com o meu time de encontrar, cada um encontra a melhor forma de fazer o que tem que fazer. E para isso tem que desafiar o objetivo no processo. Um bom exemplo disso foi, não sei se foi você que me contou, mas as centrais de táxi estavam no auge do processo antes de inventarem Uber, 99 e todos os aplicativos de transporte, né? O processo era perfeito, mas elas se apegaram ao processo e não ao problema que elas estavam resolvendo. O Martin Escobar, que investiu na gente na XP, né, quando a gente estava lá, esses dias eu vi uma entrevista dele e falou o seguinte:
o excesso de eficiência pode estar contra a inovação. Quanto mais eficiente no processo que eu estou focado, mais eu quero fazer. Eu tenho que sair daqui, chegar lá, sair daqui, chegar lá, sair daqui, chegar lá. E eu estou só focado nisso aqui. E eu sempre vou fazer isso. Eu vou começar caminhando, depois eu vou começar a correr, depois eu vou baixar para arrancar mais rápido, depois eu vou botar um tênis que tem uma aderência mais forte. Melhoria de processo. Cara, esse melhorias, né, ganhos incrementais constantes em cima desse mesmo processo. É eficaz. Cara, e eu dentro desse processo, principalmente você, o cara que vai chegar ali mais rápido. Dentro dessa lógica de abaixar, correr, né, pelas minhas pernas. Agora, se o Calil for tem uma tomada aqui, tem uma tomada ali. Cara, se eu entrar na tomada e sair de lá, eu posso fazer isso não em 2 segundos, eu posso fazer isso em 1,1 milésimo. Eu nunca vou fazer. Se eu estiver simplesmente focado na eficiência do meu processo, eu nunca vou ter nem esse tempo para experimentar, ou para tentar cair e levantar de uma outra forma. Eu vou estar simplesmente escalando esse processo. Por isso que, mas eu preciso, a empresa para ficar de pé, ela tem que ter os corredores aqui, porque esse é o caminho que a gente montou até hoje. Mas eventualmente tem que ter alguém ali dizendo o seguinte, cara, se eu estiver fazendo só para isso, e alguém inventar a tomada, esse cara vai acabar comigo. Por que a 99 acabou, o Teletext acabou, a Enciclopédia Britânica acabou? Não porque eles estavam ruins no processo, pelo contrário, estavam no auge do processo. Todos os processos lá, conexão do táxi, campanha financeira, mas todos no auge. Eficiência no auge. No auge. Eficiência nunca foi tão eficiente no dia que quebrou. Parece uma contradição, nunca foi tão... Por que quebrou? Porque estava focado no processo e não no processo. Alguém que inventa um processo muito mais eficaz, vamos dizer assim. Solucionou a dor do consumidor de uma maneira completamente diferente. Então, onde é que está o olho do cara? Não está no processo, está no objetivo, ou no propósito. Então, por que propósito é importante hoje? Porque lá eu me perpetuo. Se eu estiver olhando para eu existo para conectar com passageiros e motoristas. Ponto. Qual é que era a frase do Ford? Não, a frase da cooperativa de táxi. Eu existo para conectar passageiros e motoristas através do central telefônico. Na hora que eu botei o meu propósito, que eu botei isso no meu propósito, na hora que o processo por telefone deixou de ser eficiente, eu morri. Então, eu existo para conectar passageiros e motoristas. Ponto. Eu existo para levar conhecimento para as pessoas. Isso é o eu existo para levar conhecimento através de enciclopédias, visitas de porta a porta, através de vendedores, bem gravatados, passaram 2 vezes. Na hora que eu botei o meu como aqui, eu assinei a minha. Eu determinei que eu vou morrer. Porque no momento que aquele eu vou ser obsoleto em algum momento. Uhum. Quando eu fixo lá em cima, eu existo para conectar com as motoristas, eu tenho. Enquanto as pessoas quiserem se deslocar, elas vão ter que usar isso aqui. Então, eu criei uma lógica de perpetuidade. Isso vale para o core da empresa, mas isso vale para a forma como tu faz marketing, financeira, RH, logística. Então, se cada um na empresa estiver focado no seu objetivo e não no seu processo, cada um tem mais chance de se reinventar no que eu tenho que fazer. Por isso, e aí eu vou pegar esse gancho aqui, quando a gente saiu da... E aí, é uma coisa importante, quando a gente saiu da XP, vou falar de mim aqui, cara, eu participei de uma criação muito boa. Só do zero, em Porto Alegre, era um escritóriozinho do caralho a história. Assim. Tu chega lá e todo mundo da traseira tem um sonho sabático. Eu preciso fazer uma introdução, mas você começou nesse mundo, acho que desde os 16 anos. Não, você começou aos 16 na Junior Achievement. Mas depois, durante a faculdade, durante as greves da faculdade, você foi uma época morar em San Diego, acumulou ali um dinheirinho que foi o investimento inicial de uma espécie. Era uma corretora na época? Não, na verdade eu consegui um emprego, um estágio, cara, eu fui morar lá fora, cara, trabalhando de entregador pizza, aquelas coisas lá, restaurante. Juntei, cara, a época do dólar 4 lá, 2001, acho que eu tava rico pra caramba, ganhava 300 reais no estágio que eu fazia, e lá eu ganhava $100 por dia, $100 por dia, cara. Então era 4 centavos que eu cheguei aqui e eu era um bilionário quase. Tinha $4 mil, eu me sentia, cara. Aí eu falei, cara, eu quero ter uma experiência, eu tava na Federal no Rio Grande do Sul, tava em greve. Eu falei, cara, eu quero ter uma experiência de trabalhar em São Paulo e Rio de Janeiro pra ver como é que é essa coisa. E aí no Rio de Janeiro eu consegui um estágio no Banco Próspero, e tinha uma corretora aqui. E aí eu fui um dia no pregão no BNF, cara, quando era viva voz ainda, cara, você narrava com os cidadãos, cara, eu quero estar aqui, cara, isso aqui é sensacional. E aí que eu criei cara, eu quero estar no mercado financeiro. Mas aí olha como as coisas são na vida, né? Aí eu saí dali e eu fiz um estágio aqui em São Paulo numa companhia de seguros.
Aí eu voltei para a faculdade, que né, acabou a greve, e eu consegui emprego na Ipiranga. E a Ipiranga eu trabalhava na parte de franquias, fazendo MPM e Jet Oil. E aí eu comecei a aprender a lógica de gestão de rede, né, de franquias, etc. Mas eu gostava de investir, e aí junto com o Blitz, que é meu sócio até hoje, a gente montou um clube de investimento, vamos montar a XP, que é uma turma que está começando, e, cara, os caras são legais, vamos estar lá. O Blitz tinha um colega, que era o Rossano, que vamos estar lá com os caras. E aí, pô, a XP começou ali, os caras eram bons, a gente começou a ficar perto, e a XP chamou o Blitz para o clube da XP, estava virando fundo, a XP Gestão estava começando naquele instante, e o Blitz foi chamado para ser o CEO da XP Gestão. E aí ele entrou e falou, tem que vir para cá, os caras são bons, não sei o quê. E aí eu comecei a falar com o Marcelo e com o Guilherme, e eles estavam começando a ter escritórios. E aí eu tinha conhecimento de escritório por causa da área da Ipiranga. Então, que era na... Marcelo, que você diz, Marcelo e o Guilherme, o Benchimol, que foram os dois fundadores. E aí, pô, eu tinha algum conhecimento sobre aquilo ali, os caras não tinham nenhum sobre aquilo ali. Não é que eu sabia muito, era um pouco mais que os caras. E aí, quando eu entrei, eu assumia os escritórios da XP, que era uma época de 10, 12, eu acho, estava começando a crescer. No final, você... Cara, quando eu saí de 2013, tinha quase 300 escritórios pelo Brasil. Aí eu assumi o Infomoney. Na XP, a GE investiu na gente, falou, cara, a gente tem que descobrir novas avenidas, e o digital era uma avenida, e o Infomoney era um... E que acho que tem muito a ver com o que você escreve também, de criar mercado, né? Vocês fizeram muito isso na XP, de educar o consumidor em relação ao que... A lógica, e aí isso é interessante, né? Quando a gente... Porque isso é bom e ruim, né? Quando tu tem um produto do mercado, que é um produto que já existe, já tem demanda, tu tem um custo de aquisição, vou chamar de que é só dizer assim, você quer comprar isso? Compre de mim porque eu sou legal. Mas aquele universo de possibilidades já existe na cabeça do consumidor. O cara já quer viajar pra Disney. Eu só tenho que dizer que eu sou uma boa companhia de avião. O cara já quer ir pra Disney. A Disney já fez o trabalho lá. Criar demanda sobre alguma coisa. Cara, quando eu tenho um produto que ninguém... Pô, hoje você investe no banco, mas tá bom. Não tá bom? Tá bom. O cara não quer investir numa plataforma, não quer investir, não quer... Tu tem que criar esse mercado. Criar esse mercado é mais caro, porque tu tem dois custos. Criar a demanda e depois dizer que a demanda vem agora que descobriu que é bom, vem aqui. Então é muito mais caro criar mercado, porque tu tem curvas de investimento no consumidor. A questão é que quando tu vence essa barreira, tu virou o dono do mercado. Porque tu é o cara que mostrou. Então tu tem uma coisa muito verdadeira, que é um pouco nossa tese da Warren hoje, que é um outro investimento nosso. E olha, até a própria mãe. A mãe tem um produto que é muito matador. Não tem como o cara que entende o que a mãe faz, a mãe como isso aqui antes, pelo amor, eu preciso do produto da mãe. Que é o que a gente fala ainda, que você não faz comigo, faça, porque é bom. Mas o cara não sabe que existe. Então tem que mostrar que existe e dizer que é, cara. Tem que escanear o QR Code. Então, e a própria Warren, que é a modelo de investimento alinhado, é a mesma coisa. Não tem como. Enfim, não vou lembrar. Mas enfim, modelos de investimento com alinhamento, não com conflito de interesse. Só que tem que criar essa necessidade. O cara que está investindo numa plataforma aberta, está tudo certo. Mas cara, você entendeu que o cara está te recomendando aqui, pode não recomendar o meu produto, porque ele ganha uma comissão diferente de cada produto, então pode ter. Não sabia. E você foi nisso, né? Você saiu ali de uma parte, vamos dizer, dentro da empresa que você estava estabelecido, que você teve um puta resultado, levou para mais de 300 agentes autônomos, né, escritórios, e aí você saiu... Não, eu estava na XP ainda, daí a gente queria, aí a XP comprou o Infomoney no ano antes. Então, aí você foi tocar Infomoney. Falei, cara, que era uma coisa que eu não tinha a menor ideia. Exatamente. Como é que foi você tomar esse desafio? Mas você não acha que o mundo da internet cada vez mais, nesse ponto, pegando o gancho, cada vez mais os consumidores querem as coisas de graça, ainda que aquela história de que se você não está pagando, provavelmente o produto é você, mas cada vez mais os consumidores querem as coisas de graça, ou pelo menos... Está um movimento do Netflix agora, de não vou mais cobrar mensalidade para, se você quiser anúncio, vou permitir que você assista a uma plataforma com custo reduzido, mas com anúncio. Não, eu acho que cara, o cliente sempre vai querer um melhor produto menos o menor custo. Então, eu acho que sempre foi assim, sempre vai ser assim. A questão aqui muito e aí esse é o interessante. Quando eu peguei lá no Infomoney, o Infomoney era um negócio que tinha uma visibilidade razoável, 1 milhão de usuários mais ou menos, um engajamento bom, que era tudo bem, mas com modelo de negócio de merda. Fazia a minha receita e despesa era igual, e cara, eu tentei de todos os jeitos dentro do modelo tradicional de visitar agência, não sei o que, não tinha como. Cara. A agência era modelo de BV, lá, você quer BV? É bônus de veiculação. Tu
tu investe aqui, tu veicula aqui tanto, sei lá, 1 milhão comigo que eu te devolvo 20% de lucro. Então, os veículos chegam do empresariado e falam assim, se tu entregar um volume grande comigo, além dos 20% que eu te pago mais 20%. Sacanagem da caramba, não à toa tá todo mundo, um desalinhamento horroroso do cliente, etc. Então, liguei com os caras. Eu falei, cara, não consigo criar um negócio que depende desse negócio para fazer, não está no meu controle, então eu preciso encontrar uma outra forma. E aí o que ficou claro, e a internet estava começando a ser um pouco mais a evoluir em termos de tecnologia, na medida que eu vou entregando conteúdo para ti, eu vou te conhecendo o que tu gosta, o que tu não gosta, com o tempo que fica, qual é o teu interesse. Então a quantidade de dados que eu começo a adquirir do cara é gigantesca, e tudo, dado no petróleo, a gente vai falar muito mais disso. Né? O valor online, a quantidade de dados que ele tem em relação ao valor papel é monstruosamente maior. Mas como é que ele ganha dinheiro? Como é que ele quer ganhar dinheiro no digital? Da forma que ele ganhou sempre no físico. Então, as pessoas digitalizam as soluções, mas elas mantêm seus modelos de negócio. Eu quero ganhar por publicidade e assinatura. Só que hoje, para te consumir uma informação, cara, não precisa pagar o valor. Tu tem, a bolsa bateu o recorde de dar um Google, aparece 300 links para a informação. Então, eu não preciso te pagar para ter essa informação. Essa informação não tem abundante, eu te pago por outra coisa. Só que quando tu quer forçar a barra e colocar modelo de negócio nesse modelo, tu está dizendo assim, eu continuo sendo o poderoso da relação, eu determino como você consumir o conteúdo. E na verdade eu já é o cliente. Só que olha só, se eu consigo te trazer para perto, te entender o que tu quer, eu consigo te influenciar a consumir alguma coisa. Te recomendo um produto comigo. E eu posso ganhar muito mais dinheiro aqui do que te impactando aqui em 1000 publicidades. Mas como é a forma que você fez? Então a gente está num momento que os veículos têm muita autoridade, têm muito alcance, têm muita influência que toda empresa quer, tem muito dado e estão quebrados. Porque não conseguiram ter um bom produto, um modelo de negócio não. E aí, isso assim, como eu vejo, isso aqui, cara, a criatividade é um bem escasso e os incentivos perversos, realmente. Ali quando você tem, né, quando você olha isso aqui, a gente estava falando desde o início, né, eles estão estabelecidos ali, todo aquele negócio de tempo e recompensa. E aí, para mim, isso cria oportunidade, porque o conceito aí que normalmente é tido pelas pessoas como inovação é que inovação é sempre aquela coisa lá que vai, de repente, disruptar o mercado, mas a inovação tem níveis, e um dos níveis é a parte de criar um novo modelo de negócio. Isso é uma inovação, isso é um outro business, né? Por você construir com uma autoridade e depois vender esse outro produto para as pessoas, né, que é um produto sem estoque, é um produto que é muito mais leve, porque você consegue ter parceria com várias outras empresas, é um business. E as pessoas elas podem investir assim. Tem 4 tipos de inovação. A primeira é uma inovação incremental que faz o meu negócio ser melhor em alguma engrenagem dele. Então eu transformo a forma, eu não digito mais a informação, eu tiro uma foto para aquela informação nesse exemplo que a gente deu antes. Os horizontes da inovação. Então, os horizontes eles estão um pouco ligados também ao tempo de retorno, né? Mas a inovação incremental poderia estar no horizonte 1 ali, acho que pode ser, mas basicamente ela está ligada assim, aos processos da empresa. Isso tem que ser estimulado para ser feito por todo o meu time, por isso que é importante essas coisas acontecerem de uma forma, não diria que todo, mas todas as áreas da empresa têm que ter a preocupação com como é que elas fazem melhor o que elas fazem indo para o objetivo e não para o processo. Tem a galera que tem que tocar o processo, mas tem a galera que tem que pensar, será que é essa continuação? Então esse é o segundo, tá ligado, novos negócios. E isso que era muito, eu sou uma empresa de educação, então eu faço curso 1, 2, 3. Agora eu sou uma empresa de educação, tenho meus canais de conteúdo, porque com isso eu agora tenho meu curso de aquisição, eu entro no hora velho, eu saio da dependência de Google e Facebook, depois me protege no tempo, mas eu também vou colocar uma fintech aqui dentro, porque a fintech eu vou conseguir parcelar melhor, vou capturar um pedaço da grana, então eu começo a olhar mais para como eu entrego aquele produto e o que compõe a experiência do produto. Então eu posso, né, essa é a segunda forma. A terceira forma é um pouco dessa que você falou, que é eu olho para a experiência do cliente e digo assim, puta, essa experiência pode ser melhor. Esse cara pode fazer isso diferente. Então vocês fazem lá, cara, não tem por que fazer isso, né? Cara, faz assim que isso aqui é melhor. Né? Então eu transformo a forma como a gente endereça. Eu quero te levar conhecimento não através de uma enciclopédia, mas através de uma plataforma aberta de tecnologia. Então eu estou transformando a forma. Se a gente for ver os unicórnios do Brasil, eles todos estão nessa categoria. Só que o que ela tem? Ela endereça uma dor grande no mercado através de uma solução não convencional. Então eu estou mudando a forma de resolver o problema, utilizando tecnologias convencionais. O que a XP tem de tecnologia? Vou assumir que a XP fez o primeiro momento de disrupção do mercado da plataforma e a Warren está fazendo o segundo agora, que é nesse momento. O que eles têm de tecnologia? Nada.
que o Nubank tem de tecnologia que ninguém tem? Nada. O que que o Bob tem? Nada. O que eu digo assim, uma tecnologia que é ciência de foguete, cara, eles simplesmente, o que eles têm em comum? Tara pela experiência do cliente. Tarados em olhar para o cliente e nunca tinha resolve. A quarta inovação é como é que eu resolvo um problema grande através de uma forma não convencional, utilizando tecnologias não convencionais. Tecnologia não convencional, com modelos de negócio não convencional, é risco ao quadrado. Risco ao quadrado. Foda, mas se dá certo no mundo. É um exemplo aí para fazer foguete por de pé, carro autônomo, internet, blockchain, essas coisas que não dão certo no mundo. Energia elétrica. Mas, cara, é risco ao quadrado, né? Então, tu tem que ter bolso fundo para poder brincar. E falando um pouco de risco e do mercado de risco, do mercado de venture capital, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente observou que a gente vê o unicórnio demitindo funcionário, a gente vê, sem entrar nas tecnicalidades, mas taxas de juros subindo, isso significa avaliações das empresas menores. E como que você está vendo esse movimento e o que você espera que seja aí o futuro nos próximos... Cara, eu sinceramente eu acho assim, sensacional. O movimento que aconteceu de busca de racionalidade nesse processo de investimento é um troço maravilhoso. Porque quando tu está num ambiente, assim, a gente teve um boom de liquidez no mundo, né, excessivo grana, que cara, começou a tentar juros reais caindo muito, algumas claro negativo, então as pessoas buscando yield e entenderam que o mercado de venture capital era um mercado que devolveria rentabilidades enormes. A verdade verdadeira é que isso não acontece. Assim, tu tem um top tier lá de fundos que dão uma puta rentabilidade e a maioria perde, mais da metade perde devolvimento de dinheiro que recebeu. Então, muita gente no mundo. Fora ver a seleção que quando a gente olha os fundos mais rentáveis, são os fundos que não quebraram, né? Que estão no mercado 10, 20, 30 anos. Então, só que como é um mercado muito novo, com ciclos muito curtos, um ciclo de um VC é 7, 10 anos. Então, tem pouco VC que já fechou até, que concluiu até o primeiro fundo. A maioria nem concluiu, porque o mercado ainda é muito novo. Então, essa combinação aí, ela gerou talvez essa mudança de capital e uma irracionalidade de investimento, se dizendo, cara, tem um projeto que paga. Aí, cara, empresas ultracapitalizadas, cara, começam a ser ineficientes, começam a gastar muita grana, começam a faltar muita gente, e a empresa meio que perde o propósito dela, que é ficar, cara, ter mais receita que despesa, ter um produto que as pessoas gostam, que liga alguma coisa com carinho, e vira uma coisa meio... Cara, só que isso, quando essa coisa começa a ficar assim, quem tá jogando certo, cara, começa a sofrer, porque o cara começa a perder o cara de tecnologia, começa a perder o cara não sei de onde, o custo de aquisição começa a subir, a folha começa a subir. Então, cara, me parece que era uma artificialidade ruim para quem estava jogando, tentando jogar de um outro, não nem direito, mas quem estava jogando de uma lógica mais racional. Então, porque, cara, uma lógica mais conservadora aí, você ser conservador e imaginar que eu tenho que fazer mais receita que despesa, ou que em algum momento o modelo tem que fazer teste, me parece meio. Mas talvez sim, vamos usar a palavra conservadora. Né? Talvez. Que agora começou a ficar mais forte, mas estava ultrapassado hoje. Então agora, da lucro virou pô, eu posso ficar 10 anos até dar lucro, agora. Então, mas assim, e não tem problema. Quando tu começa um negócio que tu quer disruptar um setor tradicional, tu tem um tempo para conseguir fazer aquela disrupção, tem um investimento para fazer aquela disrupção, que são a tal das curvas J, e tu tem que ter uma capacidade para investir naquilo, né, para vencer. Se tu tem muito dinheiro, tu pode acelerar aquele processo. Então, tu pode acelerar o processo. Mas, cara, startup com pouco dinheiro quebra e com muito dinheiro quebra. Então... não é esse o fator de seleção. Então, tu tem uma racionalidade para... Cara, não sei se vocês viram, tem uma carta do CEO do Uber aí, logo que começou a estourar aqui no final do primeiro semestre. Cara, que é uma carta assim que escolher assim, agora teremos que escolher esses projetos que podem ser rentáveis. Eu quero, agora, antes não era, já vem, talvez não fosse, mas então assim. Então tu tem um ponto ótimo aí para financiar, porque realmente tem muita oportunidade de executar as empresas. Os fundamentos para se criar uma startup, para se apostar contra o mercado de convênios, ele continua dado, posto. E vai continuar acontecendo, vão continuar sendo criadas empresas fantásticas. Agora, a quantidade de dinheiro que essas empresas vão ter para
para fazer essas apostas, ela vai diminuir, por consequência, vão ter que ser mais criativos, mais racionais, vão ter que buscar isso de uma forma diferente. Mas continua a oportunidade de fazer. Então, eu acho que para quem tem essa preocupação de fazer algum produto que dê alguma coisa no lugar nenhum, tem que fazer mais despesa, vai ser um puta no momento. Ainda que os nossos valuations de curto prazo, eles diminuam um pouco, a gente fala, né? Nós estamos sofrendo um pouco, as perspectivas, né, capacidade de financiamento diminui um pouco, mas, cara, quem está no jogo e se preocupou em criar alguma coisa boa, cara, vai ter a resiliência necessária para passar por esse ponto e vai colher na frente. Vamos falar assim, o negócio não é ser unicórnio, o negócio é ser camelo, né? Mas esse cara, ele vai pela tem fugir de você. Cara, pô, eu tenho um bom negócio, que tem um unit econômico forte, que tem mercado grande, isso vai ter valor, cara. Vai ter valor. Então, a gente vai ter oportunidade. Essa tem que ser a nossa preocupação. E se a gente está nesse jogo, tentando ser racional, e os concorrentes agora também têm que ser racionais, a gente fica mais forte. Porque a gente sabe. Então, assim, uma preocupação da NVA, você sempre escolher empresas como a mãe, que tem gente que está olhando para essas coisas, que está responsável, que criou um modelo. Quando tu cria uma empresa que tu depende só de muito capital de terceiro para dar certo, não, cara, eu estou só preocupado em crescer, lá na frente eu vejo como eu ganho dinheiro, tu está terceirizando tu tá tomando um risco. Não, cara, só que tu colocou um risco num terceiro do teu negócio. Porque na hora que secar o mercado, tu não morreu, cara. Eu dependo do cara, daquela secou, vai morrer. Se eu tenho um negócio que fica de perto, por conta própria, eu quero sentar com investidores e dizer assim, cara, eu gostaria muito que tu estivesse comigo, mas eu não preciso de ti. Então, é nice to have, não é mais. E se tu senta com um investidor de mercado agressivo, e ele sabe que tu precisa dele, isso aí também, na minha visão, assim, é muito de você depender de investidor versus você depender do cliente. É isso. Quando você depende do investidor, cara, quem que está realmente sendo seu foco? Você tem duas opções. Você tem que fazer se é o seu cara tarado lá, que for tarado pelo consumidor, tarado pela experiência. Pô, o cara tá focando sempre nisso. Às vezes, não, tem que agradar o investidor aqui. Não, o investidor quer ver um pouco mais disso aqui. Ele quer que a gente mostre mais, sei lá, tecnologia. Mas, na verdade, o cliente, cara, ele quer umas outras coisas muito mais simples. E aí pode levar a startup para caminhos menos eficientes, né? Em vários outros tempos. Cara, esse negócio acho que o mercado financeiro sempre está um pouco na frente, então ele nos traz bons exemplos, né? Esse negócio de colocar o cliente no centro. Cara, no Nubank, a diferença que o Nubank tem para os demais bancos é a experiência do cliente. Melhorou um pouco a experiência, é melhor, é digna, né? O cara, e o cara cria uma empresa de 50 bi, não é? Inovação incremental. Cara, se for pegar, cara, a XP também, cara, o que a XP fez? Abriu plataforma e colocou um assessor lá, cara, super alinhado em tentar trazer os clientes, cara, aqui pode ser melhor. Olha o tamanho que ficou o bicho fazendo essas coisas. Então, assim, a oportunidade que existe de tratar bem um cliente, olhar para ele, resolver um problema, não precisa ver, cara, resolver um probleminha, é enorme. Olha o que destrava de potência de valor quando tu faz isso. Ainda mais em mercados que são historicamente mal avaliados pelo consumidor, né? O mercado junta, é que o mercado financeiro, imagina que a HSBC veio para cá, a Citibank veio para cá, não conseguiu estabelecer de tamanha barreira de entrada. Então eu tenho que encantar o cliente nada, cara, o cliente depende de mim, ninguém consegue entrar, eu que mando a pagada. A condição te permite ser ineficiente, um pouco mais guloso, mais agressivo, porque não tem alternativa. E os caras, eu acredito que sempre vão, a minha marca vai ser muito forte, confiança é a palavra-chave do mercado financeiro, então eu posso fazer o que eu quiser. E Pedro, você estava falando aqui na frente, aqui no início desse papo, que a gente está numa oportunidade do século. Qual que seria exatamente isso? Então, justamente é isso. Tu pegar todas as empresas que estão estabelecidas hoje, elas cresceram e se consolidaram em cima de um modelo de processos que foram muito bem desenhados em algum momento e que estão sendo escalados e que são geridas por essa cabeça de comando e controle. Na crença de que ninguém vai conseguir, né, que eu não preciso, não precisa, mas eu não preciso olhar muito para o mercado porque eu sou o vencedor e as pessoas não têm que vir até mim e eu tenho que comprar meu produto. E com uma dificuldade de trazer esse novo pensamento olhando para o cliente. Só que na hora então que a barreira de entrada baixa, pela questão de tecnologia, pela questão de distribuição, por o cliente estar muito mais aberto a experimentar o novo, por o cliente estar muito mais frustrado em sofrer maus atendimentos, tu tem uma condição única de criar novos negócios.
de criar novas empresas, de entrar e peitar. Pô, imagina, a gente tá peitando o banco, né? Como é que, pô, 15 anos atrás, vamos enfrentar aqui, o mercado tá louco. Então, quando eu começo a enxergar que é possível criar essas coisas, é possível criar esses caminhos para criar coisas relevantes, eu enxergo, e isso acontece comigo e com mais dezenas de milhares de pessoas, o mercado começa a ser ofertado com muitas alternativas. Né? Então, tem uma transformação de mercado. E esses caras estão apostando contra players incumbentes, super bem estabelecidos, super competentes, super exitosos naquilo que fizeram, mas, cara, num modelo já concebido de uma realidade que não está mais próxima. Não é aquela realidade de planejamento, de longo, de cenário de 3, 5, né, planos quinquenais, etc. Cara. Então, o insurgente hoje tem vantagens pela velocidade, que eu não digo que coloca ele em condições de rodagem, mas coloca ele em condições de luta por clientes de mercados extremamente estabelecidos. Isso é uma oportunidade para mim única. Se for ver o tempo médio das empresas que estão maiores do mundo, é um tempo cada vez mais curto, porque elas chegam no topo, se protegem e morrem. Da tua experiência no exterior, o que você tirou de aprendizado e o que você vê de diferente no ambiente Brasil, no ambiente Estados Unidos, Vale do Silício? A gente mencionou antes de começar o podcast, Israel como um ambiente inovador também. O Brasil está mais propenso, menos propenso? O que você observa em termos de evolução? Então, sinceramente, eu acompanho esse mercado de uma forma mais intensa, e até na primeira pergunta que tu fez, eu não respondi isso. Eu comecei a investir lá em 14, 15, em startups de várias coisas diferentes, assim, que um pouquinho de dinheiro ali, e, cara, eu me dei mal em quase todos, né? E aí, o que o meu aprendizado ali foi, assim, a fazer negócio, cara, não é que tu sabe fazer uma coisa que sabe fazer todas as coisas. Então, cada negócio tem a sua peculiaridade, características, então tu tem que concentrar onde tu entende. Por isso que a gente, no mercado financeiro onde mais entende, então vamos concentrar aqui, porque aqui, quando eu entendo aquele mercado, eu entendo, mas entendo alguma coisa, eu consigo ver melhor o risco, eu consigo analisar melhor o risco, e eu consigo ajudar mais quando tem um problema. Então, cara, investir em startup tem um risco. Se eu não entendo aquele mercado, tem um risco ao quadrado, então eu tenho que mitigar esse risco. Então, eu quero estar no mercado. Pô, tu vai comprar um cavalo de corrida aqui, cara. Tu nunca comprou. Como é que tu vai comprar um cavalo de corrida? Não tem como dar dinheiro pra ele. Não sabe avaliar um cavalo bom que é um cavalo ruim. Não é porque tu gosta de bicho que tu sabe investir em cavalo de corrida, entendeu? Então tu tem que conhecer. Mais tu conhece o mercado, mais tu avalia o risco, tu consequentemente mais tu contribui com aquela coisa. Então a gente antes de ir pro Vale, a gente deu umas espalhadas ali. Deu uma vez, não, na prática não deu nada. Quando a gente foi pro Vale, cara, o mercado lá já estava bem desenvolvido. A gente chegou no Brasil e o Brasil estava, talvez, sei lá, bem atrás. Cara, o Brasil em 5 anos, vou falar que alcançou. Cara, não sei se não está igual, obviamente. Assim, não tem nada que não tem. Cara, tem investidor para todas as fases, tem estrutura, tem tudo. Então, o ecossistema aqui está criado, está desenvolvido e está acontecendo. E tu tem hoje várias métricas de desempenho de empresas aqui que são parecidas com empresas internacionais. Então, acho que a gente tem que se orgulhar e o dado que o Brasil tem muita oportunidade, né? E acho que você pode ser responsável também por grande parte disso, até pela Startse, porque a Startse trabalhou muito para a criação desse ecossistema no Brasil. Eu acho que sim, não consigo grande parte, mas eu acho que de alguma maneira a gente influenciou nisso. A gente tem influenciado muito na questão dessa reflexão dos modelos de gestão dessa realidade, voltadas para empresas estabelecidas, porque, cara, as pessoas precisam passar por esse processo de renovação das formas de gestão. Eu falei um pouco lá, quando eu saí da XP e fui para o Vale, eu achava que eu estava no topo, né? Eu estava jogador da primeira divisão. Quando eu cheguei lá, e quando na primeira divisão, você pode ficar um ano parado no sabático, porque meu já está jogando bem, entendeu? Dá uma paradinha, depois tu volta, dá uma aquecida e volta pro campo. Quando eu cheguei lá, eu vi, não, cara, uma terceira divisão, esses caras são muito melhores do que a gente. E se eu ficar um ano parado, eu tô na roubada, porque eu vou viver mais 100 anos aqui, os 14 anos eu vou dizer, cara, eles ultrapassaram. Então eu preciso. Por isso que eu acho importante hoje que a gente se coloque em alguns lugares, que a gente identifique, cara,
que a gente deixe claro o tamanho do nosso gap de conhecimento, nosso gap de ferramentas, Isso é muito doido. Assim, você pega você, cara, CEO da Start, esse cara fez um monte de coisa aqui no Brasil, e aí você vai, pisa lá fora e você fala assim, cara, aqui eu sou terceira divisão, eu sou primeiro. O que é esse tipo de conhecimento assim, que você olha, de atuação, que você olha para essas pessoas aí de primeira, segunda divisão que estão de destaque lá fora, que você fala assim, cara, eu queria ter, eu queria desenvolver aqui? Porque é gestão, é visão processual. Na verdade, é um pouco de tudo isso, porque o que. Cara, sei lá, talvez até ir pro Vale eu achasse, pô, cara, eu vou ter um patrimônio financeiro aqui, acho que me deu sei lá, cara, aquilo que eu construí me dá uma condição de eu ter uma boa vida. Tá? Quando tu chega e vê esse mercado nessa mega transformação, tu fala assim, cara, fudeu. Porque, eu achava que se eu comprasse a Ambev, Gerdau, o Banco do Brasil, não sei o que, cara, eu carregava para essa vida e dava tudo certo. Então, assim, toda lógica de investimento é baseada em previsibilidade. Eu vou investir nessa empresa porque ela no tempo vai fazer o fluxo de caixa descontado e vai valer mais, eu vou comprar esse bonde que você vai pagar. Toda a lógica. Na hora que tu não tem mais previsibilidade, cara, tu tem que repensar a forma de investimento. Então, assim, eu não tenho mais a segurança que talvez o meu avô tivesse, que, cara, se tu montar esse patrimônio, isso vai fazer tudo o resto da vida. Não tenho. Não quer dizer que essas empresas vão quebrar, mas a mesma segurança que eu tinha, então eu não tenho mais isso. Então eu preciso encontrar uma maneira de eu ficar no jogo. Porque a única forma de eu conseguir ter uma boa vida daqui pra frente é eu conseguir... relevância. Cara, eu tenho que continuar relevante. Para continuar relevante, eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu tenho que, quanto mais eu antecipar esses movimentos, mais eu vou conseguir enxergar oportunidades, tentar criar coisas que capturem valor das oportunidades e me beneficiar disso. Então, a minha tranquilidade de vida daqui para frente, ela está ligada à minha capacidade de ficar olhando o que está acontecendo e tentando oportunidades em cima disso. Isso não é cara, isso é um pouco de medo, né? Porque, eu quero manter a minha qualidade de vida e um pouco de ambição de que eu quero ter Mas é essa mistura de sentimentos que fazem, né? Então, eu não quero... Cara, eu quero continuar relevante, eu quero continuar no jogo, eu quero continuar útil, eu quero continuar podendo, né, ter uma vida financeira razoável. Então, para isso eu tenho que ficar assim. Não é porque eu pensando no desenvolvimento pessoal, acho que quem está estudando a gente, como que você faz para se manter atual, para se manter relevante? Cara, então, super importante, cara, tu tem que conseguir olhar, porque o que acontece, né? O nosso ambiente, ele tende a nos colocar numa zona de conforto. Tu começa a trabalhar, começa a ir bem, a tua mente liga, meu filho, de jeito, né? Apareceu na TV e tá nos podcasts. Aí a tua avó fala, nossa, mas esse menino, né? Bem, você quer, tu vai começar a acreditar naquilo. Aí tu começa a trabalhar, tu começa a ter funcionário. Meu chefe, você é muito inteligente, tu vai te agradar, porque você tem um nome dele, nossa. E nunca discorda de ti, porque se for a gente pode perder o emprego, então tu começa a acreditar que tu é bom, né? E essa sensação de que tu é bom, ela te faz, eu falo, as pessoas me ouvem, eu mando as pessoas falam, ninguém escutou nada, então não sei se eu fui pro Vale, você sabe. Eu chego lá no Vale e falei, cara, esses caras aqui tá louco, velho. Esses caras aqui, Deus. Então, quando tu identifica, então a gente tem que conseguir olhar longe, porque esse olhar mais longe, ele te tira da zona de conforto. E se te tira da zona de conforto, quem tá aqui, tá vendo isso aqui, é porque cara, eu preciso fechar esse gap. Eu estou procurando o gap. Onde é que é o gap? Aqui, eu tenho que buscar. Porque aí, isso que me provoca. Ninguém diz assim, hoje eu vou mudar. O menino tá bem, não mudar. Ele vai mudar se não mudar. Com necessidade ou com paixão. Cheguei no vai lá, vamos não, cara. Cheguei no vai, cara, fudeu, velho. Tem duas linhas de pensamento, que o cara disse que ele vai morrer com 140 anos e o cara disse que não vai morrer mais. Então, a pior hipótese, eu tenho mais 100 anos de vida aqui. Então, fudeu, cara, 100 anos ultrapassado aqui com esses caras. Eu tenho que fechar esse gap, eu tenho que estar jogando na primeira divisão dos caras. E aí, cara, onde é que tu usa? Então, por que a gente começa a falar? Então, vamos investir em empresa? Cara, o que a gente aprende aqui na Mank é sensacional. A gente sai da Mank, vai na Warren, aí vai na Vortex, aí vai na Start, sabe para. Então, cara, tu tá num. Eu recomendo assim: invista numa startup, pode ser bom financeiramente. Você tá absorvendo conhecimento. Mas, cara, só isso aí. Você tá na orelha do Calil aqui, assim. Eu tenho uma cadeira privilegiada para sentar aqui, e o Calil fala, tá fazendo, tá pensando o que tá acontecendo, isso aqui. Legal. Está acontecendo hoje no mercado. Não. E ninguém testa tanto. O jornal já está desatualizado, né? Eu leio o valor hoje, já está deixando de ser velho. Porque uma startup, ela tem uma
o cara que está estabelecido, ele tem uma responsabilidade que nunca vai ser tão inovador quanto uma startup. Uma startup é meio franco, então a fronteira, os testes, a inovação mais de ponta, ela vai estar aqui, vai estar aqui. Ela tem que estar aqui. Não tem como ela estar numa empresa estabelecida, porque o cara não tem, ele não consegue tomar esse risco. E não é porque o cara, estruturalmente, não toma o mesmo risco. A Stars não toma o mesmo risco hoje que tomava 5 anos atrás. Eu sei que a mãe que também não toma mais. Ela continua, mas ela já tem outras disciplinas, responsabilidade, lógico, governança. Então, na medida que tu vai estabelecendo, tu vai ficando um pouco mais conservador e isso faz parte. Então, na hora que a gente tem a oportunidade de circular nesses lugares, se eu sou um executivo de empresa hoje, eu invisto certo em 2, 3 startups e vou mergulhar lá. Eu vou ajudar muitos caras, né, um executivo com conhecimento profundo, e vou investir em startups do meu, né, nacionalmente do mesmo segmento, mas onde eu entendo daquela parada. Eu vou aprender muito e eu vou ensinar muito. O executivo nem sabe a quantidade de conhecimento que ele tem, porque ele, dentro dos pares dele, sabe a mesma coisa. Quando ele vai isso é uma coisa interessante, né, cara? Porque a resposta, no final dos contos, para a sua pergunta vira, cara, assim, estar na posição de investidor, diversificar esses investimentos em empresas do setor que estão fazendo testes diferentes, porque aí você consegue acompanhar eles de perto por dentro da inovação. Então, de que maneira tu consegue ficar nessa maneira? Então, olhando, né, para esses lugares mais inovadores, e cuidando quanto mais... Isso é interessante, né, cara? Quanto mais... Dado que os ciclos são mais curtos, quanto mais rápido eu enxergar esse ciclo, essa mudança de ciclo, mais tempo eu tenho para me adequar àquela realidade e para capturar o valor durante aquele ciclo. Imagina se eu faço, pô, cara, agora não é ninguém mais digita a folha, agora o negócio é tirar a fotografia. Se tu descobriu isso no primeiro dia, e esse novo ciclo vai durar 2 anos, tu tem 2 anos para explorar esse ciclo. Se tu descobriu isso 1 ano e meio depois, tu tem 6 meses para fazer isso. Então, o teu tempo de retorno daquele investimento que tu fez é muito baixo. Então, quanto mais rápido eu capturo, eu entendo, eu me ajusto àquela realidade, mais eu consigo tirar a potência daquela oportunidade. Mas eu tenho o retorno daquela oportunidade. Então, a gente está atento a isso, a gente ser os fãs vão entender isso. Então, onde é que isso acontece? Cara? E aí, falando de Israel hoje está arrebentando. Então, na minha percepção, não sei se o que você gosta mais, o que você acha mais interessante de Israel? A cabeça, tech, gente, cara, o negócio, a forma como eles estão desenvolvendo as coisas, a qualidade. E eu acho assim, é muito em cima de gente, criatividade, inteligência. É um povo que nasceu na escassez, né? Nasceu tendo que resolver uma série de problemas, e nasceu com a cabeça que tem que se resolver problemas que enderecem o mundo, porque se for resolver só as coisas dali, o mercado deve ser muito pequeno. Então, eu acho que é importante, a gente falar de um livro que a gente pode recomendar aqui para o nosso ouvinte, que é o Startup Nation, que fala sobre o ambiente de startups em Israel, que é muito bom. E eu acho que eles têm esse pragmatismo maior, porque assim, eu acho que eventualmente o Vale faz coisas incríveis, mas tem coisas que elas extrapolam. Talvez esse excesso de capital ele faz com que coisas virem meio absurdas. Né? Esses dias eu fui numa empresa, aqui a gente comemora o erro. Comemorar o erro é um idiotice, não faz muito sentido. Errar faz parte do processo. Você vai começar a ficar feliz. Eu errei, você disse aí, mas é buchitagem, né? É o exagero da excesso de capital, entendeu? Essas coisas, e talvez talvez o pragmatismo de Israel consiga fazer com que eles tenham mais resiliência. Então, na hora que a água baixa, os caras não aqueles caras lá estão fazendo uma coisa para pagar com mamãe, liga alguma coisa, vamos botar dinheiro lá, porque lá ele tem a resiliência. E até, falando de Israel, dá pra gente fazer o link aqui com nossos patrocinadores, sendo um deles a Goldratt Consulting, que é uma multinacional israelense, que ele utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através de geração de valor e excelência operacional. Então eles pegam muito a cabeça do Goldratt, né, que é muito grande lá em Israel, escreveu livro, etc. Você conhece o Goldratt? Eu conheço bem a turma da Goldratt Consulting? Legal. Então, eles patrocinam aqui o podcast, então se você é um empresário, tem uma empresa que tem interesse em gerar mais valor e inteligência operacional, é www.goldratt.consulting.com.br. E, não sei se você tem experiência com manipulados de fármacos no mercado, um dos patrocinadores aqui do podcast também é a Polaris, que
focado bastante em manter a alta performance, é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro uma tecnologia de packs customizados, trabalhando com maior aderência ao tratamento, maior segurança posológica, todas as partes, para você poder deixar de lado os potes e manipular suplementos, medicamentos dermocosméticos e fórmulas com atestado de pureza 100% separado em packs. E a gente tem... Mas só pegando um gancho, isso vai de encontro com individualizar o produto para o cliente que a gente falou durante grande parte do podcast. Né? Esse é um cada vez mais o consumidor ele quer aquela história de que antigamente você chegava num avião, você quer carne, frango, massa, né? Hoje você quer leite, é com lactose, sem lactose, é de soja, de arroz, aí só opção de café tem os quatro. Então cada vez mais a individualização do produto. Esse é um trend que a gente acredita bastante, né? Porque a gente tem até um competitivo que é que saúde não se compra em prateleira, porque cada corpo tem uma reação diferente. A gente viu isso muito na pandemia, de que, cara, uma pessoa ali que parecia super saudável, de repente foi a óbito, outra que estava lá, muito mais comorbidade, ficou ótimo. Cara, o que tem no corpo da pessoa, né? Como que a gente é diferente? E aí, essa parte de personalização, a gente entrou no setor de manipulados, né, no setor magistral, que é altamente pulverizado. O maior player tem 1,5% do market share. Então, a gente entrou aqui e a gente fez tudo personalizado para você. Né? Então, o atestado de pureza, o feedback. Quem estava falando disso recentemente era o Ronaldo Fernando, falando que antigamente era o mesmo treino para todos os jogadores, não faz nenhum sentido. O atacante treinando ali 10 km de corrida, sendo que ele tinha que treinar explosão. Do lado. Aqui. Isso. Aqui você vai puxando. E a gente fez aí uma fórmula de imunidade para você, então você pode puxar o pack, que eles têm seu nome, né? Ele vai dizer exatamente a fórmula. Puxa o pack. Aqui? Puxa. Ah, que legal. Então, pô, daí um nome, né? Tem seu nome, tem a fórmula que tá aí, cada um desses tem certinho o negócio. Então, obrigado, cara. Esse é o business que a gente está tocando. Ele faz toda a experiência do cliente, né? Porque a gente está voltar aqui e fazer depois, voltar para mais. A gente manipula tudo. Então, você, ouvinte, tem desconto de 20% usando o código IFL20. E um dos presentes que a gente quer dar para você, Pedro, além disso, é o nosso cartão aqui, que você tem desconto de 100% no seu próximo manipulado que você tiver de receita. Pô, mas só você pode continuar mais vezes toda semana. Então, exatamente. Cara. Pô, obrigado mesmo. E muito obrigado pela sua presença. A gente falou bastante aqui, cara. Eu não queria cortar esse papo, porque esse papo estava muito bom. Gente, lembrando aqui que... Pedro, como que as pessoas podem te encontrar? Como que elas podem te acompanhar? Assim? Então, cara, eu tenho lá os Instagrams aqui, mas é meio fechado. Cara, a NVA, Starts? A Starts, na verdade, é onde mais aparece essas coisas, onde mais fala. Pô, tem uma série de cursos que a gente faz, eu participo de algumas coisas. Eu gosto muito de estar nesse ambiente de conhecimento, de troca. Então, acho que eu recomendo muito a Starts. Talvez fale muito sobre as coisas que eu falei aqui. Muitas coisas que eu falei eu aprendi na Starts, aprendo na Starts. Então, acho que fica a recomendação aí para a Starts. Qual que é o Instagram da Starts? Starts. Uma coisa assim, então você joga no Google, você vai achar Starts e você vai no primeiro lugar. Starts.com, exatamente. Tem muito conteúdos ótimos, legais, tem aplicativo, baixa muita informação, a gente está bem ativo nessa parte de criação de conteúdo. Então, acho que lá é um bom caminho. Excelente. E Calil? Queria agradecer a todos vocês, ao Pedro por ter vindo, ao Luiz e ao IFL, e foi um prazer ter feito pela primeira vez o podcast aqui na Monkey, no estúdio da Monkey. Nosso site é monkey.tech e entrem lá para conhecer. Boa. Eu sou o Luiz Guilherme Prioli, @LG Prioli você me acha, o Luiz Guilherme Prioli no LinkedIn para acompanhar aí. E o IFL, né, @IFLSP, site iflsp.org, acompanha a gente tem processos seletivos, né, todos os anos para entrar, para você ser desenvolvido nessas 6 frentes. Né. Aqui hoje, eu acho que daqueles 6 pilares da liderança, a gente falou muito sobre conquista de resultados, porque, assim, focando nos modelos de gestão da empresa, KPIs, OKRs, para mim isso é muito como a gente ajuda um líder a conquistar mais resultados ali na empresa dele. Então, fica aqui junto com a gente. Estamos sempre soltando podcasts e todo ano a gente tem o Fórum do IFL de São Paulo. Então fique ligado, porque em breve a gente vai ter mais informações a respeito das nossas redes sociais.
Posso pegar um gancho para a cabeça? Eu sou fãzaço do trabalho de vocês, cara. Eu acho um trabalho incrível, acho fundamental para a gente conseguir fortalecer na sociedade, que a gente tenha desenvolvido esses valores. Acho que quem defende isso, quem gosta disso, tem que estar apoiando, tem que estar mais perto. Mais do que nunca está provado que o Brasil precisa desse tipo de pensamento, né? A gente tem talvez várias linhas de pensamento aqui no Brasil, mas talvez algumas delas que são, infelizmente, são muito bem estabelecidas e desenvolvidas e doutrinadas. Elas nos colocam numa condição de ser um país que nunca vai capturar as oportunidades que tem. Né, acho que todas as lógicas de país lá se desenvolveram estão em cima de pensamentos que estão muito mais atrelados ao que o IFL faz. Então eu desejo que vocês tenham muito sucesso no trabalho de vocês, que cada vez mais tenham pessoas engajadas. Parabenizo vocês por fazerem com que esse conteúdo saia de dentro de vocês, porque são lugares que desenvolvem pensamentos com muita profundidade, capacidade, mas que até talvez alguns anos atrás esses grupos ficavam muito restritos, né? Então, e eu acho que vocês estão de uma maneira muito competente usando a tecnologia para distribuir mais, ampliar mais e fazer com que mais pessoas entendam essas lógicas e consigam se desenvolver a partir disso. Então, fico de novo feliz e honrado por estar aqui. Eu não tenho mais 35 anos, né, cara? Tem que fazer um fórum sênior aí. IFL sênior, tem o IFL jovem, IFL tinha aqui. Valeu, obrigado, parabéns. Pô, eu fico obrigado. A gente realmente busca assim, essas ideias que são precursores da prosperidade, né? De ajudar as pessoas a encontrarem isso e também desenvolver esses líderes que são pessoas que vão encabeçar essas ideias, não importa onde elas estejam, né? Que são, no final das contas, posições de liderança. Então, Pedro, mais uma vez, obrigado por todo o seu tempo, sua disponibilidade, seu conhecimento que você compartilhou aqui e a sua rebeldia também, né? Na sua história e muita coisa legal que você fez. Então, valeu. E vamos mais, né? É isso aí.